Glória a Deus, glória a Deus. Na semana passada, nós iniciamos a série de mensagens sobre os dons do Espírito Santo, que são dons que pertencem ao Espírito Santo e que ele nos concede apenas a manifestação desse dom. Não é porque eu entreguei uma palavra de profecia, uma mensagem de profecia num dia, que eu passei a ser o profeta. Não, eu manifestei um dom de Deus que estava em mim, o Espírito Santo se manifestou através daquela profecia. São 9 os dons de 1 Coríntios 12, nós estamos baseados lá, né? Que a 1 Coríntios 12 vai dizer que a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o que for útil. Nós começamos na semana passada que o Espírito Santo tem agido nas nossas vidas a partir do que nós nascemos de novo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida e nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E então, como igreja de Cristo, quando nós estamos reunidos como igreja de Cristo, o Espírito Santo pode nos usar em um desses dons. Nós dividimos por 3 blocos. O primeiro bloco são os dons que fazem alguma coisa, ou os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de operar maravilhas e os dons de curar. É nesse bloco que nós vamos iniciar. Então, a partir desse momento, nós estamos iniciando o primeiro bloco de dons do Espírito Santo, o primeiro bloco que eu assim nominei. Não é que está lá na Bíblia ela está entrecalada. Então, são os dons que falam, aliás, que fazem alguma coisa. Os dons que estão se manifestando através da pessoa, é o Espírito Santo manifestando o dom através da pessoa, para que a pessoa possa agir nessa capacidade do Espírito Santo. Nós temos em Deus muitas coisas para oferecer, mas muitas vezes nós não sabemos oferecer, porque nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo porque não está bem explícito para nós. Mas então vamos lá. O dom da fé. Como eu disse, nós vamos estudar o bloco de dons de poder, ou seja, os dons que fazem algumas coisas. Vamos começar pelo dom da fé, pois é um dom muito especial na obra do Senhor. Quando se manifesta esse dom, certamente milagres e maravilhas acontecem. Vamos então estudar? Irmãos, é o seguinte, tem mais gente aqui na live do que os que eu citei o nome aqui. Se você quiser que eu fale o seu nome, se você quiser se manifestar, manda uma mensagem para nós, vai aparecer aqui e nós vamos falar sobre você em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá então. Primeiro nós vamos falar sobre usos da palavra fé na Bíblia. O primeiro uso da palavra sobre fé, o primeiro tipo de fé, é a fé natural. O que é a fé natural que praticamente todos os seres humanos têm? Quem não tem é porque foi desiludido. Quem não tem é porque passou por um problema muito sério e esse problema tirou dele a capacidade de acreditar. Nós não temos nenhum problema com essa pessoa. Pelo contrário, esperamos que ela restaure a sua capacidade de acreditar. A fé natural é a capacidade humana de acreditar em alguém ou em alguma coisa. Depois nós temos a fé da cabeça, ou o assentimento mental. Esse já aparece muito claro na Bíblia. Precisamos tomar cuidado com a origem da fé que nós possuímos. De onde ela vem? Ela vem do nosso espírito ou ela vem da nossa cabeça? John Wesley disse uma certa vez, Satanás colocou no mundo um tipo de fé parecido com a fé de Deus, mas que na verdade é uma contrafação ao dom divino, que é a chamada fé da cabeça ou assentimento mental, ou seja, ver
para crer. Ou ouvir contar para crer. Por exemplo, nós temos o exemplo aqui, nessa fé da cabeça, nós temos um exemplo claro de Tomé. Tomé, ele disse, eu não acredito que Jesus ressuscitou, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou quando eu ver os buracos lá dele, a mão, tal, colocar meu dedo nos buracos. Aí Jesus se apresenta numa reunião que eles estão e diz para ele, Tomé, vem cá, bota o teu dedão aqui, mostra, vem aqui. E aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz para ele, Tomé, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mas bem-aventurados é aqueles que não viram e creram. Ou seja, a fé da cabeça, ela é uma coisa que é gerada em nós por uma das coisas mais terríveis que acontece, que é a maneira que nós achamos assim, se Deus fez pelo irmão fulano, ele vai fazer por mim. Queridos, Deus tem a capacidade de fazer por você coisa que ele não fez por ninguém. Mas Deus vai fazer por você aquilo que ele, Deus, achar que é concernente. Ele não vai pegar e tocar em você só porque o outro foi abençoado. Mas nós acreditamos nisso. Baseado nisso, muitos saíram por aí fazendo propaganda como pregadores de bênção, de maravilhas. E então sempre eu assisti muitas mensagens deles, sempre que começavam a mensagem, eles faziam um rosário enorme contando as bênçãos que Deus tinha feito através dele. Porque eu impus as mãos e aconteceu. Porque eu orei, eu jejuei e aconteceu. Eu fiz, eu aconteci. E as pessoas começaram a dizer, se esse cara botar a mão na minha cabeça, vai acontecer. Até parecia no momento. E depois voltava. E aí a gente tinha o efeito sanfona da cura divina. A pessoa ia no culto, era curada, chegava em casa, estava doente. Por quê? Porque ela não tinha uma fé verdadeira. A fé dela não estava alicerçada naquilo que deve ser alicerçado. A fé dela estava alicerçada no testemunho ou estava alicerçada no que ela estava vendo naquele culto. Não na palavra de Deus. Paz, Miriam. Seja bem-vinda, minha irmã. Irmã mesmo, né? Carnal. Que Deus te abençoe, querida. Então, irmãos, bom, nós já temos a fé natural, a fé da cabeça, então temos a fé sobrenatural ou fé divina. O que é isso? É a capacidade sobrenatural de acreditar em Deus, de acreditar que Deus é poderoso e que Deus fala a verdade e que Ele está sempre ali para nos abençoar. Pai do Senhor, seja bem-vinda, acho que é Sandra, né? A irmã lá do Recanto Indaiá. Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Dentro da fé sobrenatural, ou a fé do tipo de Deus, que é aquela fé que Jesus disse, assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esse manto, levanta aqui, e ele vai embora. Essa é a fé sobrenatural. Nós temos, em primeiro lugar, a fé salvífica, a fé que salva. É a fé recebida como um dom, como um presente de Deus para a nossa salvação. Essa fé, ela vem a nós quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nós lemos, quando nós entramos em contato com o Evangelho. O Espírito Santo atua em nós e então, pela fé que ele põe em nós, que ele nos doa, nós começamos a acreditar na ressurreição de Jesus. Ninguém vai ser salvo se duvidar da ressurreição, hein? Se você não crê na ressurreição, tem negócio de salvação para quem não crê na ressurreição, não. Paulo diz que se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos e com tua boca confessares, como Senhor será salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que
Nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Então, a fé sobrenatural, ela age como fé primeiro, a primeira atuação é como fé salvífica, como fé para a salvação. E depois a fé sobrenatural, ela também é uma fé operante, é a fé que produz. Fé que recebemos de Deus ao aceitarmos Jesus como Salvador. Naquele momento a fé veio a nós, para que nós possamos conduzir as nossas vidas em vitória, dentro do reino de Deus e frente ao reino das trevas. No momento em que nós recebemos Jesus, foi depositada uma fé no nosso coração. E essa fé, ela nos dá capacidade pela graça divina para vencer as lutas que nós vamos enfrentar daí para frente e para vivermos em vitória sobre o passado. Porque essa fé, ela nos capacita a acreditar na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé operante é aquela fé que nos leva a viver uma vida de vitória, tanto quanto a problemas, ao enfrentamento com Satanás, também a enfermidades, tudo aquilo que nós precisamos de bênção está na fé, a capacidade para recebermos. E também temos a fé como fruto do Espírito. Na verdade, a versão bíblica Almeida e Corrigida, ela coloca que a fé é um dom, um fruto do Espírito Santo. Na verdade, ali é um fruto e as 9 qualidades do fruto. Mas coloca fé. Só que no original grego, essa palavra fé não é fé, é fidelidade. Outras versões bíblicas já trazem isso. Mas lá na Bíblia, quem usa a versão revista e corrigida, são a maior parte dos pentecostais, né, Assembleia de Deus, e a maior parte das igrejas pentecostais usam a Bíblia revista e corrigida. Lá aparece a fé como um dom, como um fruto do Espírito, ou uma qualidade do Espírito. E por fim, a Bíblia também apresenta a palavra fé como conjunto da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Os irmãos da fé. Os ensinos de Jesus e de seus discípulos são chamados de fé evangélica. Ou seja, nós somos irmãos de fé, porque nós cremos nas mesmas coisas. Então essa fé aqui não é a fé operante, não é a fé salvífica, ela é a fé que nós usamos para chamar as pessoas que estão englobadas dentro dessa doutrina. Judas fala sobre isso no versículo 3. Ele falou, eu ia escrever sobre a salvação, mas eu fui instado pelo Espírito a falar sobre a batalha da fé. Então nós temos que batalhar pela fé. Bom, até aqui nós estamos entendidos. Agora nós vamos entrar naquilo que nós vamos estudar nessa noite. O dom da fé. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, nós temos uma lista de dons. E dentro dessa lista de dons, diz que esses dons são do Espírito Santo e que ele manifesta esses dons através das pessoas. Que uma dessas manifestações é a fé. Mas não é a fé que nós acabamos de ver agora. É uma fé especial. O dom da fé pode ser definido da seguinte maneira: capacidade concedida pelo Espírito Santo em uma circunstância definida para crer apesar das circunstâncias e tomar posse do milagre. De novo, o dom da fé é a capacidade de crer no foco, numa situação definida,
suponhamos, existe alguém enfermo com uma enfermidade que já foi desenganada pelos médicos. E você vai visitar essa pessoa. E essa pessoa conta todos os problemas da enfermidade dela, conta o diagnóstico de morte dela. Já marcou para você tanto tempo. E aí você, no momento, é levado pelo Espírito Santo, com uma convicção tremenda do Espírito Santo, algo realmente forte, de que não, que aquela pessoa vai ser curada. E você diz, não, você não vai morrer. Não significa que toda vez que for visitar uma pessoa doente vai acontecer isso. É uma circunstância ou um caso definido. É um momento em que o Espírito Santo se manifesta em você, colocando em você a fé para acontecer o milagre. Esta fé é uma manifestação do Espírito Santo através de nós. O dom da fé, ele é passivo. Ele não faz. Ele gera a certeza de que vai acontecer. Porque não é ele que faz, quem faz é Deus. Então Deus nos capacita a crer naquela situação e o milagre acontece. Ele apenas recebe o milagre. Por ser passivo, normalmente, e pode ser que o dom da fé atue em conjunto com qualquer outro dom de poder, o dom de operar maravilhas, o dom de curar enfermos, o dom de curas. Então nós precisamos entender isso. A fé é uma capacidade que Deus dá a nós, mas o dom da fé é uma coisa específica, é diferente daquilo que já nós temos em nós. É uma certeza absurda, absoluta sobre ele. E nós devemos tomar cuidado para que não comecemos a achar que vai acontecer. Nós temos que entender que isto é uma manifestação do Espírito Santo. Não é de você. Porque eu sempre gosto de dizer, o dom do Espírito Santo é do Espírito Santo, não é da pessoa. O que acontece através de nós é apenas a manifestação. Conta-se que um pregador, eu sei o nome dele, mas não vou falar, porque eu não estava lá, estava ministrando e ele começou a orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, e tinha um paralítico sentado na primeira fila. E alguém apontou o paralítico para o pregador. O pregador foi, olhou para o paralítico e disse: Jesus Cristo te cura agora. Você crê nisso? Você tem fé para isso? Não, eu não tenho fé para isso. Aí o pregador olhou para ele e disse: mas eu tenho. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E o homem pulou, levantou e andou. O homem pulou e levantou e andou. Por quê? Porque ali havia uma manifestação da fé. Havia uma manifestação da fé. Nos anos 70, acho que 75, 76, eu era um adolescente de 15 anos, nós éramos da igreja evangélica Avivamento Bíblico, meu pai era presbítero dirigente da igreja em Naviraí, e foi um evangelista trabalhar lá. O nome dele é Neuci, uma coisa assim. Não lembro mais, muito tempo, né? Mas eu lembro do milagre. Não lembro do nome dele. Ele
ministrava citando a Bíblia toda. Eu nunca vi alguém ter a Bíblia na cabeça daquele jeito. Ele pregava falando da Bíblia, falando da Bíblia. E naquele tempo a gente fazia muito culto nas casas, muito culto ao ar livre. E nós fomos lá, numa casa de um irmão lá, da irmã... acho que eu... Esqueci o nome da irmã, rapaz. Olha aí, tô ficando velho mesmo. Lá pro lado do Varjão. Minha irmã pode até lembrar disso. Como é que é o nome da mãe do Guelo? A irmã Rosalva, irmã Rosalva. Estavam fazendo culto lá, na região da casa dela. E começou o culto ali, era à tarde, e de repente o tempo se fechou muito mesmo. E todo mundo já começou a se arrumar para ir embora, porque ia chover. E esse, não lembro mesmo do nome dele, Ivolci, uma coisa assim. Ele disse, olha, não se mexam. Nós estamos aqui em nome do Senhor, em nome de Deus. E em nome de Deus, eu digo que não vai chover. Eu creio que não vai chover. E não choveu. Choveu um quarteirão dali. Então aí é o dom de operar maravilhas em conjunto com o dom da fé. Ele creu que não choveria e ordenou que a chuva não caísse ali, parasse onde ela estava, ali a um quarteirão. E ela ficou. É Rosalva mesmo, Miriam, lembrei, que bom. Então presta bem atenção. O dom da fé, ele não faz, ele capacita a fazer. Ele recebe. Muitas pessoas estão tremendamente enfermas e, de repente, o Espírito Santo manifesta sobre ela com o dom da fé e ela passa a crer absolutamente na sua cura. E isso acontece. Nós, irmãos, nós temos que entender que isso não é uma coisa do ser humano. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai crer, que vai ter a fé como dom atuando na sua vida. Olha bem, tia Tereza estava lá também, eu me lembro desse episódio. Glória a Deus. Nós somos testemunho de muito milagre, né, Tereza? Olha, irmãos, preste atenção nisso. Talvez uma pessoa que hoje, nesse momento, tenha o mover do Espírito, a manifestação do Espírito Santo, e ela crê num grande milagre na vida de outra pessoa, e ele impõe as mãos, o milagre acontece. Amanhã ela morra com aquela mesma doença. E daí? E daí? Não, mas se a pessoa crê, tem que acontecer. Bom, mas não é. Por quê? Porque quando há a manifestação do dom da fé, é a manifestação do Espírito Santo. Já está feito no coração de Deus, já está resolvido. Eu quero dizer isso para você. Quando o dom verdadeiro de Deus se manifesta, vai acontecer. É por isso que a Bíblia diz, olha, quando o profeta diz alguma coisa, você espera para ver se cumpriu. Se não cumpriu, não foi de Deus, não. Então, presta bem atenção. Presta bem atenção. Irmãos, olha, quem está na live, e os irmãos do YouTube não estão na live, está na live a minha tia Tereza, Maria Tereza Ramos. E ela escreveu aqui, já vimos até morto ressuscitar. Eu estava lá no culto. Eu não vi o morto ressuscitar, mas eu vi a notícia. Eu vi a notícia. O presbítero Sebastião Felipe estava dirigindo o culto, parou o culto e disse, irmãos, fiquem orando, porque o Cleiton morreu, e eu estou indo lá na casa
do seu Cantídio, que era o meu avô e o avô do Clayton, que era filho da Maria Teresa, para ressuscitá-lo. E eles estavam passando por um momento de muita tribulação com o Clayton ali, e segundo eu fiquei sabendo depois, o Clayton estava muito ruim e começaram a se movimentar para conseguir um carro para levar o Clayton para Dourados. Na Viraí tinha pouquíssimo recurso naquele tempo. Quando, de repente, o Clayton estava no colo da dona Dizulina, e a dona Dizulina disse, olha, não precisa mais arrumar carro, o Clayton já morreu. Nesse momento que ela falou, o Clayton já morreu, entrou o Sebastião, que era um moreno mais escuro, assim, grandão, meio abugraiado, entrou correndo e pegou o Clayton no colo e repreendeu o espírito de morte, e o Clayton voltou à vida. E ele está entre nós, o Clayton, até hoje. Eu contava esse testemunho, mas não tinha testemunha. Era só eu, a minha irmã, que está aqui, a Miriam, era só a tia Teresa. Mas um dia eu estava num escritóriozinho de despachantes de uma prima minha, e a vizinha, uma senhora de idade, eu não lembro o nome dela, eu sei que é Fukushima. Ela chegou na minha prima e perguntou assim, onde anda aquele menino que ressuscitou na sua família? Por quê? Porque todos ficaram sabendo do milagre. Então, o presbítero Sebastião Ferreira teve um mover do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo. Naquele momento, o dom da fé veio sobre ele e ele tinha a certeza de que o Clayton ia ressuscitar. E ele saiu da igreja correndo, dava uns 2 quarteirões, né? Tinha um para cima, outro para cá, tal. Não era tão grande assim, uns 200 metros no máximo. Mas ele saiu correndo da igreja e foi lá na casa. Não é que ele recebeu a notícia. Ele foi porque o Espírito Santo agiu na vida dele e ele, com a fé, o dom da fé agindo nele, a fé especial, ele creu na ressurreição e foi lá e orou. E o Clayton ressuscitou. Então, queridos, o dom da fé, normalmente ele age em comunhão com outro dom. Essa situação de mandar a chuva parar, eu já vi muitas. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com ovelhas minhas, depois de serem ensinadas. E teve um grande pastor, pregador, que fazia campanhas enormes, com caminhão, com sons. E ele estava um dia fazendo a campanha e o tempo fechou. Ele orou, porque ali ele estava movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manifestou a fé de que o milagre ia acontecer. O dom de operar maravilhas operou junto com ele. E ele levantou a mão, repreendeu a tempestade, e a tempestade passou e eles dirigiram o culto. Mas veja bem como é pontual. Esse mesmo pregador, famoso, conhecido, não vou citar o nome dele, estava depois de algum tempo, acho que na mesma região ele estava. Aconteceu a mesma coisa, praticamente. Levantou-se o temporal e aquele mundaréu de instrumentos, aquele mundaréu de aparelhagem de som ligado em cabo de energia, ele levantou a mão e falou, não corra não, porque não vai chover. Em nome de Jesus eu ordeno que não chova. E tchó! Caiu um toró. Por quê? Porque da primeira vez ele fez movido pela manifestação do Espírito Santo. A segunda vez
Foi ele acreditando que ele era o craba grandão, o grandão. Eu tenho o dom da fé, eu tenho o dom da fé, eu tenho capacidade. Tem nada, ninguém tem dom. O dom é do Espírito Santo. Esses dons aqui espirituais de 1 Coríntios 12 são do Espírito Santo. O que acontece é apenas uma manifestação. Amém? O que é o dom da fé? É uma fé especial, que é a capacidade concedida pelo Espírito Santo em uma determinada circunstância definida, pontual, para crer, apesar das circunstâncias contrárias, e tomar posse do milagre. Primeiro a pessoa recebe a manifestação da fé, então ela fala que vai acontecer o milagre, porque a fé dela está dizendo, a fé do Espírito nela está dizendo. E um outro dom, que é o dom de curar ou o dom de operar maravilhas, opera em conjunto, acontecendo o milagre. Mas, como eu disse, é uma manifestação. Então, a manifestação ela não vai ocorrer toda vez que aparecer um doente. Muita gente fica achando que ele vai pôr a mão em todo mundo e que ele vai crer em toda a situação. Mas não é assim, não. O dom da fé, como eu disse, ele é passivo, ele apenas age para que nós tenhamos a capacidade de crer que o milagre vai acontecer e vai acontecer o milagre. Como eu disse, o dom da fé é específico para uma situação. E ele é operado pelo Espírito de Deus. Não é porque um dia a fé especial ou o dom da fé se manifestou na vida de alguém que ela vai continuar manifestando e operando todos os dias. Então, dentro da necessidade, o Espírito Santo vai agir. Amém? Como agir ou operar no dom da fé? Sei lá. É o Espírito Santo dentro de você. É ele que vai te mover. É ele que vai fazer acontecer. Então não existe uma recomendação clara de como agir, mas existe uma recomendação clara de cuidado para não ser enganado. Se encha do conhecimento de Deus, se encha da palavra de Deus, tenha uma vida de comunhão com Deus, para que você não seja enganado, para que o teu espírito não te engane, para que demônios não te enganem. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu disse aqui que nas manifestações espirituais, nós precisamos sondar os espíritos, porque existem 3 espíritos que atuam em manifestações espirituais. O primeiro e mais corriqueiro é o espírito humano. Muitas vezes a pessoa está falando, está fazendo as coisas, dizendo que é Deus que está falando e não é. É ela, é o desejo do coração dela. Segundo, o reino das trevas. Um demônio, um espírito familiar pode estar tentando te enganar. E ele vai falar de coisas que são reais do passado para que você caia na besteira de acreditar que o futuro ele está falando certo também. E existe a operação do grande Espírito, o Deus Santo, o Deus verdadeiro e poderoso. Por isso que nós precisamos, irmãos, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém? Que o dom da fé possa se manifestar na tua vida, na minha vida, para que a glória de Deus seja manifesta para todos os homens, para todas as pessoas. Quero cantar de novo, Espírito, enche a minha vida. Sabe por quê? Porque é disso que nós precisamos. Espírito. Espírito,
encha minha vida, Espírito, encha minha vida, encha-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha meu ser, Espírito, encha meu ser. Aleluia. Que o Espírito Santo encha a minha vida, mas que também encha a sua vida. Que essa seja a oração, para que, cheio do Espírito Santo, nós possamos manifestar os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós. Então, dentro de nós estão os dons. Só que eles não são nossos, eles são do Espírito Santo. Por isso eu preciso buscar comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa se manifestar através da minha vida, e então ele vai manifestar o dom da fé. Eu vou crer no milagre e o milagre vai acontecer. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Te agradeço pelos irmãos que estiveram na live. Te louvo pela vida daqueles que ouvirão esta mensagem também posteriormente. E que a graça do Senhor esteja sobre todos eles. E que nós possamos estar sempre a postos para ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós temos aqui um pedido de oração. É da irmã Francisca Cabreira. Né? Não apareceu o nome dela para mim aqui, mas ela está na live. Obrigada. A Francisca, ela é uma agente de saúde aqui da cidade de Laguna Carapã. Nossa amiga da minha esposa. Muito amiga da minha esposa, né? Eu só pego carona nas amizades. E ela está pedindo oração pela família dela. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece as necessidades da nossa irmã Francisca. E nós vamos estar orando. E eu estou pedindo que você também ore pela vida da irmã Francisca Cabreira. Essa agente de saúde que tem sido uma bênção para nós aqui. Pai, nós oramos pela irmã Francisca. Pedimos que a glória do Senhor se manifeste salvadora, restauradora, na vida da Francisca e de toda a sua família. Que a mão poderosa do Deus eterno se manifeste poderosamente, resgatando, curando, restaurando e fazendo aquilo que concerne ao Senhor. Ouve a oração do coração da Francisca, meu Pai. E responde, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Bila está pedindo oração pela irmã Eliana. É a nora dela, a irmã Eliana, uma pessoa que nos abençoou muito no nosso ministério em Naviraí. E nós vamos orar agora pela Eliana, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos diante do teu altar a vida da Eliana, nora da irmã Bila. Em nome de Jesus, ó Pai, estenda as tuas mãos, faça o teu milagre acontecer, faça a tua glória resplandecer. Olha para a família, para as necessidades humanas e, acima de tudo, Senhor, olha para o coração sincero desta família que tem o coração aberto para abençoar. Que eles sejam abençoados, que ela seja curada, restaurada totalmente, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Eliana está num tratamento de mama, câncer, né? De uma suspeita que talvez já tenha até se confirmado, e nós não conversamos mais depois, com a irmã Bila, de câncer de mama. Deus é o Deus da cura. Deus é o Deus que salva. Ela colocou aqui dizendo que a irmã Eliana estará indo para Barreto agora no dia 18. Deus irá com ela, Deus vai na frente e Ele vai abrindo o caminho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.